Parece 2025, mas já estamos em 2026. Para quem imaginava e para quem no Réveillon, na passagem do ano, fez pedidos para um 2026 diferente no esporte, as primeiras notícias que chegaram são assustadoras, tá? Eu vou seguir com essa definição, porque no dia 1º de janeiro, uma matéria do GE, assinada por Camila Souza, trouxe a informação do interesse e de negociação já avançada do esporte por 2 goleiros, tá? Marcelo Carné, de 35 anos, e Maicon Clayton, tá? Ainda um jovem goleiro que a gente viu começar sua trajetória aqui no Santa Cruz. Obviamente a gente vai falar mais desses 2 jogadores, vamos detalhar um pouco do passado recente de cada um e de por que a gente considerou negociações tão assustadoras e que se somam aos nomes que surgiram e que vieram à tona nos últimos dias de 2025. Mas essa notícia do GE, ela veio acompanhada de informações trazidas por repórteres de Campinas de que o interesse do Guarani por Kaique França havia avançado, de que a negociação já estava encaminhada até entre o clube e o jogador, o contrato de 2 anos, dando até um substancial aumento salarial em relação ao que ele recebe no esporte, ainda que tenham divulgado um número de 120 mil, como se o Guarani fosse pagar isso significasse um aumento, e está completamente fora da realidade esse número. E, de certa forma, a reportagem trazida por Camila, ela fez com que os 2 repórteres de Campinas dobrassem a aposta no discurso de que realmente o Guarani avançou por Kaique França. O conjunto dessas informações gerou um impacto o pior possível. Porque a gente está vendo na tela o par de goleiros que o Sport tinha no começo da temporada: Kaique França e Thiago Couto, titular e reserva nessa ordem. Depois o Sport fez uma troca muito bem sucedida com o Vitória, onde Gabriel vestiu as cores do rubro-negro do Recife e foi muito bem, e Thiago Couto vestiu as cores do rubro-negro de Salvador e foi muito bem, sobretudo na hora da verdade, na hora de definir a permanência do Vitória. Por conta disso, já existem várias informações de que o Vitória vai dar um jeito e vai negociar com o Sport a permanência de Thiago Couto. No final das contas, Thiago Couto, numa sensação de que já está com 1,5 pé no Vitória, e Kaique França, tá, com informações que já estaria com pelo menos 1 pé no Guarani. Tudo isso, essas 2 saídas, somadas a uma contratação dupla de goleiro, e a gente sempre parte do princípio de que, sobretudo na Série B, você pode ter um goleiro titular e um reserva, mas o terceiro você costuma utilizar alguém que está saindo da sua própria base. E aí, convenhamos, Cássio, com esse primeiro cenário que essas informações trouxeram no começo do dia, é assustador, tá? Imaginar que o Sport poderia começar 2026 com 2 goleiros que praticamente não jogaram em 2025. E aí, se no programa passado eu me desdobrei para encontrar uma razão para justificar o atacante que o Sport trouxe, eu disse que a razão é que o cara pelo menos jogava regularmente, aí vai lá o Sport e corta o meu fio de esperança que eu me agarrava ali, tanto de Marlon quanto de Davi, tá? Que não, os caras jogaram muito na temporada, esses aí jogaram basicamente nada em Mas 2025, Cássio. Aí eu já nem sei, já não estão jogando, os caras não estão sendo escolhidos, Cássio. Então, assim, tudo que eu falei para tentar entender as últimas contratações do ano, eu não consigo trazer esse argumento para entender as primeiras contratações de 2026, caso elas se confirmem, tá? Assim,
A gente está gravando aqui 1º de janeiro de 26, mas infelizmente o 2025 do Sport não acabou, não vai acabar tão cedo. É um colapso assim. Veja, a atual direção tem todas as ressalvas, muito lastro para dizer, ó, é difícil. E eu concordo nesse primeiro momento. Porém, mesmo com tudo isso, mesmo com todas as possibilidades de ressalvas, assim, o elenco inicial e essa coisa, não, os outros reforços melhores vêm depois. Veja, isso é uma conversa que todo mundo diz, não sei se vem não, velho. Assim, o nível é esse, Fred. Essa conversa, não, os melhores vêm depois. Não tem isso não, pô. Se o cara conseguir, o cara não tem prazo para vem primeiro o fraco, depois o bom, não. O cara consegue o que fecha o contrato. O nível que o Sport tá montando assim, caramba, é bem menos. Série ou ser intermediário, de B menos a C intermediário, tá? É bem menos, eu tô falando, é que eu falei no sentido do que ele vai disputar no campeonato, Sim, dentro da segunda divisão. Perfeito. B menos, assim, é a segunda página, e o B menos é um B menos que pode estar flertando com o B menos menos. Então, assim, é cedo, beleza. Tem comentários de torcedores do esporte, a gente teve fazendo vídeo, né, desse mercado do esporte, e tem alguns que estão naquela pegada, que é uma pegada que já teve do MTA, que já teve do ProSanto e outras redes, né? A gente nem fazia YouTube nessa época, sobretudo MTA. Mas é uma defesa sem... É uma defesa descerebrada, assim, no fim das contas, assim. Tem que apoiar, tem que, meu irmão, veja, se o cara for fraco, se o cara for limitado, você não pode falar, tem que deixar jogar. Porra, se tem que deixar, o cara escreveu, tem que deixar jogar. Isso serve para absolutamente qualquer jogador, porra. Então, assim, acabou aqui, ó. Encerra esse canal. Quem tiver a senha aí, fecha. Foi um abraço, vamos fazer outra coisa. Se o cara tem que jogar para ser comentado, assim, não, pô. Claro que não, nunca foi dessa forma. Isso é uma defesa, assim, muito sem noção. Então, a passada do esporte tá entrando nessa, acho que deveria acordar, porque é como se fosse uma fase de negação, sabe? Assim, é bom estar mais centrado. E nesse momento, dentro de um cenário onde você pode comentar quem está sendo contratado, o início do esporte, o início de montagem do esporte, caramba, assim, é uma calamidade. Assim, eu não estou... É falta de recurso, recursos. Mas, ao mesmo tempo, está dando a impressão, se tem tão pouco, vai juntando e traz meu irmão. Assim, não precisa ficar gastando por quantidade, não, pô. Detalhe, teve um comentário que o cara falou, tem que ser por quantidade mesmo. O cara tem que ser por quantidade. Pô, não é não, pô. Veja, se tá tão difícil, é bom tentar só, meu irmão. Um custa 20, outro custa 30. Os caras são muito baratos. Fred da outra vez disse que o cara era muito, muito, muito barato. Pô, não interessa, meu irmão. Interessa, se não tem a menor perspectiva que o cara vai render, nem tô nem dizendo aquele jogador, mas dos que vem. Mas o cara é muito barato. Mas se não, a menor perspectiva de utilização e de que o cara vai render, não, o cara não precisa vir, pô. O cara tá só tirando uma parte do recurso que poderia estar ajudando a incrementar uma proposta de um jogador mais qualificado ou de uma permanência mais interessante que o Lucas Lima, já que o Sport está tendo essa dificuldade. Então, assim, em um cenário escasso de recursos, e é esse do Sport, até a gente gravou um vídeo sobre o Fortaleza, que o Fortaleza colocou 65 milhões. O Sport meio que tem isso, né? Porque Zé Lucas a previsão, curiosamente, é de 65 milhões. Só que esse dinheiro não existe. Zé Lucas precisa ser vendido, e quando ele for vendido, o time tem que pagar logo. Porque esse cara parcelado só paga 10 agora, 10 ali. Vê Vitor Gabriel, 5 letras de 400 mil reais, pô. Aí, de repente, vai que vende Zé Lucas. Pô, vende o Zé Lucas bem pra caramba. Aí, uma paga em maio, outra paga em setembro, as outras pagam em 27. Tá morto. Assim, então, assim, o esporte sem Zé Lucas é um esporte entre 40 e 52 milhões, é o número falar da eleição, e Fred já trouxe até que o número pode ser até menor. Se Zé Lucas for vendido, ótimo. Mas não é só vender, é vender e o dinheiro entrar em 2026. Até que isso aconteça, é um esporte assim, Fred. Ítalo tá tendo, assim, muito problema aí para escalar. Mas, assim, a imagem que eu tenho, assim, é que não precisa ser por quantidade. Nesse momento tá sendo dessa forma, velho. Traz 30 aí, de repente passa no filtro, 5 ajudam. 5 podem ajudar. Assim, são goleiros com contrato baixo, ok.
Michael Clayton, revelado pelo Santos, até ganhou 1 milhão, mas já rodou e acabou não acontecendo. Carné. Deixa eu trazer, Cássio, então, o currículo recente dos dois. Só um ponto, goleiros que não estavam jogando. E aí, o Sport precisa ter um pouco de cuidado com isso. 2022 foi um ano difícil na Série B, a Série B mais concorrida que existiu em termos de nome. A mais concorrida foi essa que a gente viu de 25, essa loucura que foi. Mas de nome foi a de 22, com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Grêmio, com o Bahia virando SAF, enfim. E o Sport se sujeitou a jogar um campeonato sem goleiro, pô. E o que é que aconteceu? Os goleiros foram, assim, uma parte considerável do fiasco da reta final, que você deu a impressão que, pô, dava até para ter subido, apesar dos nomes que tinham lá. Então, se o Sport... Aí, tanto é que, aí no ano seguinte, o que é que o Sport fez? O Sport foi lá e comprou 2. Comprou, na verdade, Thiago Couto e Kaique França, que era sem contrato, mas botou uma luva para tanto que tem um contrato que pode até vendê-lo, né? Fez um contrato, amarrou um contrato maior. Não dá para voltar para ser 22 agora, ainda que Thiago Couto e Kaique França talvez não tenham sido tudo que o Sport esperava depois, nesses últimos 2 anos, mas, assim, precisa ter um investimento mais sério, assim, tá? E a largada aí, meu amigo... Cássio, você até já passou por um ponto que eu estava numa dúvida se eu traria ou não para esse programa essa questão de que, entre as interrogações que a gente colocou, inclusive na própria entrevista que a gente fez, né, com o atual presidente, Matheus Souto Maior, quando ainda era candidato, a gente tratou um pouco do risco de seguir caminhos traçados por grupos que ascenderam de forma muito semelhante dentro de outros clubes aqui em Pernambuco, no caso o MTA do Náutico e o Pro Santa, obviamente, no Santa Cruz, tá? E entre as características desses 2 grupos que ascenderam de oposições, crescendo numa lacuna de poder a partir de gestões absolutamente desastrosas que os antecederam, um dos pontos era essa espécie do que a gente chama de milícia digital. De pessoas que ficam agindo, muitas vezes, por se acharem parte de alguma coisa, ainda que direta ou mesmo indiretamente, sequer tenha qualquer canal de comunicação com o núcleo das decisões. E as pessoas ficam numa postura, Cássio, de tentar desconstruir os argumentos de quem critica, como se esses argumentos fossem intencionais, apenas para criticar, apenas para contrapor, apenas para desestabilizar. Quando, na verdade, essas críticas, ainda mais agora, antes do jogador ser anunciado, essas críticas são para tentar criar reflexões e para tentar, de alguma forma, indicar que tal parar um pouquinho, frear e pensar se é isso mesmo, se é esse mesmo caminho que a gente decidiu escolher. Ainda mais numa gestão que está começando e que não conseguiu até aqui definir quem vai ser o responsável pelo futebol. O diretor abnegado que vai gerir o futebol do clube. Uma gestão que tem problemas relacionados ao futebol desde o dia seguinte à vitória nas urnas, problemas graves relacionados à forma de lidar com o mercado. O que aconteceu nas conversas ou não com Léo Condé, o que aconteceu na conversa com Eduardo Batista, implica em consequências que o Sport sente até agora. Afinal, o Sport tem um treinador que veio da 3ª divisão. E dependendo da abordagem que tivesse sido feita lá no comecinho, depois da vitória nas urnas, o Sport poderia ter Léo Condé ou Eduardo Batista nesse momento. Tá? Mas ao contrário de quem diz que a gente critica para afetar ou que a gente critica para atingir, para desconstruir, desde o momento que não foi nem Condé nem Eduardo, a gente passou a analisar Roger sob a perspectiva de que foi dentro da realidade imposta. E a gente buscou entender e buscou
encontrar argumentos para aposta em Roger. A mesma coisa com o Ítalo. Quando surgiu o nome de Jorge Macedo, nós fomos para a linha de frente. Questionar por que de Jorge Macedo se você tinha um cara com um retrospecto recente muito melhor como o Ítalo Rodrigues. E assim, eu sei, Cássio, que a gente faz um programa para dezenas de milhares de pessoas. Eu não posso esperar que dezenas de milhares de pessoas tenham o mesmo senso crítico e a mesma capacidade de discernimento de informações. Ora, se nós somos os caras que, semana passada, estávamos defendendo que Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Sport, por que nós nos tornamos inimigos gratuitos e críticos velozes do que Ítalo começou fazendo? Então, para que a gente defendeu que fosse Ítalo? Para atacá-lo depois? Obviamente não faz o menor sentido, tá? A gente critica o que a gente considera que tem que criticar. Nunca o fez por direcionamento político. Tanto que fomos nós os maiores críticos da gestão desastrosa e encerrada de Yuri Romão. E essas mesmas pessoas que estão eleitas e que assumem os cargos mais importantes do clube hoje usavam nossos programas, nossos conteúdos, nossas informações, inclusive para a campanha. Material, dívidas, formatos de negociações que Cássio tantas vezes aqui detalhou e destrinchou e tornou público. Tá? Detalhes do orçamento. Eu já fui para jogos na ilha ouvindo aquele carro de som que era colocado e às vezes parecia que eu estava ouvindo Cássio detalhando os números do Sport. Então, assim, vamos ter o discernimento que aqui a gente aqui critica o que é para criticar e o que a gente acha que é um caminho errado. Detalhe, nós podemos estar errando. Pode ser que Michael Clayton, Marcelo Carné e todos os jogadores citados até então sejam grandes achados de mercado. Mas isso é o que todo mundo... É a esperança que qualquer torcedor tem, né? A gente vai torcer. Ou você acha que quando tiver uma falta na quina da área, a gente vai torcer para Marcelo Carné não chegar na bola? A gente vai torcer para ele fazer uma defesa espetacular. Afinal, nós somos esporte, vocês sabem. A gente assume, tá? Então, Cássio, dito isso, eu queria explicar por que eu achei assustador esses dois nomes. Vou começar com Marcelo Carné, tá? Um goleiro de 35 anos. Um goleiro que fez um total de 5 jogos na temporada 24-25, 25-26. Por que eu digo dessa forma? Porque ele estava jogando em Portugal e depois na segunda divisão da Arábia Saudita, onde ele fez 5 jogos. O Sport está trazendo um goleiro que fez 5 partidas nas temporadas 24, 25, 25, 26, tá? Detalhe sobre Marcelo Carné. Foi anunciado pelo Velo Clube para disputar o Campeonato Paulista. Eu estou trazendo aqui que ele é goleiro do Velo Clube no slide que vocês estão vendo, porque nesse momento ele é goleiro do Velo Clube. E o empresário dele disse que deixou aberta a porta com a negociação com o Sport, mas que ele está fechado com o Velo Clube. E a gente está vendo o card de anúncio do experiente Marcelo Carné, tá? Em Portugal, ele jogou no Estoril Praia e no Marítimo, tá? Sobretudo no Estoril, atuou mais vezes. Desde 2022, está fora do futebol brasileiro. Seu último clube foi o CSA, tá? Em 2022. Foi um bom time do CSA, aquele time de 2022, que eu acho até que enfrenta o Sport naquela Copa do Nordeste. Eu acho que foi Sport CSA que o Sport elimina nos pênaltis. Eu acho que era com Marcelo Carné naquele jogo, tá? E antes disso, ele tem o melhor recorte da carreira dele, que são os 2 anos no Juventude. Ele fez 3 anos no Juventude, né? 19, 20 e 21. Os anos ali da pandemia foram os anos em que ele foi melhor. Era ele sim, viu, dele. Fred?
Era Só ele pra naquela disputa, né? De pênalti. Sport CSA nas quartas de final de 2022 foi no Repelé e Carneiro, goleiro do CSA, e Maílson era o goleiro do Sport. Perfeito. Então, Sabe quem era o técnico do CSA? Mozart. Moza. Então, daquele bom time do CSA, que era a segunda divisão naquela época, tá? Assim como o próprio Sport. O melhor momento dele é quando ele foi na primeira divisão com o Juventude. Veja, se você dissesse que o Sport está trazendo o Marcelo Carné para ser o reserva, tá ok. Tá ok. Eu acho que tem um perfil interessante, cara, para ser reserva. Ainda que me preocupe o fato de que é um cara que jogou pouquíssimo. Na última temporada, basicamente não jogou e vem parado há muito tempo. Veja, eu vou lhe dizer quando foi o último jogo, tá, de Marcelo Carné. O último jogo dele foi no dia 18 de maio, tá? No dia 18 de maio. Última partida dele pela segunda divisão do Campeonato da Arábia Saudita. Ok? Eu não sei nem como é que acha um jogador assim. Vamos então, Cássio, saindo de Carné, tá? A gente vai para Michael Clayton. Michael Clayton, só para responder como acha, tá? Ele trabalhou. Quem era Sim, executivo daquele CSA era Ítalo, né? não, eu falei a grosso modo, Fred, no sentido de que, Certo. porra, Eu respondi igual você. sim, Literal. Você falou literal. a grosso modo, eu respondi a Cássio É, Zirpoli. que era, no Tá. sentido assim, é óbvio que tem um contato, é assim, só faltava ele não conhecer, assim, eu deduz, tá ligado? Assim, eu imagino que o cara conheça, tudo, só falta assim, eu nunca ouvi falar, mas ó, me passaram aqui que o cara tá lá na segunda divisão da Arábia Saudita, traz. Não, pô, acho que só, a contratação, obviamente, passa justamente essa, o cara tá na Arábia Saudita, não tá jogando, mas eu conheço, foi bem É aqui, isso, beleza, Tá. E a gente vai para Michael Clayton, já dizendo logo, trabalhou com o Ítalo no Vitória. mas lembrando, CSA de 22, Sport de 26, assim, andou um pouquinho, né? Vamos para Michael Clayton e a gente já vai para o ponto que a gente tá. Sim, trabalhou com o Ítalo no Vitória. Como basicamente todos os jogadores especulados até agora trabalharam com o Ítalo. E eu já vi postagens trazendo isso como quase que uma acusação de que é um trabalho mal feito, que traz sempre os mesmos jogadores. E eu vou dizer aqui um ponto de como eu enxergo os nomes anunciados, na verdade, veiculados pela imprensa até aqui, tendo sido jogadores que já trabalharam com o Ítalo. E aí eu vou ser um pouquinho defensor, digamos assim. Vou ajudar um pouquinho, puxando a melhor perspectiva que eu posso ter desse cenário. Que é a seguinte, Cássio. Eu quero acreditar que são jogadores de fundo de elenco. Jogadores que realmente estão vindo para completar. Mas precisava de dois. Não, mas eu tô falando só dos goleiros, tô falando de todos os trazidos até aqui. Jogadores que vão ser reservas ou reservas do reserva. Eu quero acreditar que os nomes que estão sendo especulados são nomes realmente baratos, como informações que vêm de dentro cravam, e jogadores de fundo de elenco. E nesse sentido, cara, para mim tem toda a lógica que Ítalo traga quem ele conhece. Para mim tem toda a lógica. Porque você está trazendo jogadores de um custo baixíssimo em momento de desvalorização no mercado. E aí você tem que ter uma relação de confiança com esses caras. Se eu fosse executivo de futebol, eu montaria meu fundo de elenco com jogadores que eu tenho confiança, que eu tenho que relação. Eu acho que é diferente dizer assim, todos são de um mesmo empresário. É diferente. Ítalo é um executivo de futebol. Quando você contrata executivo, você está contratando também o caderninho dele. Ele está trazendo o caderninho dele. Quando a turma elogiava Milton Cruz trazia o caderninho dele. Então, Ítalo está trazendo jogadores do caderninho dele. Eu não vejo problema nenhum nesses atletas veiculados até aqui terem histórico com os times de Ítalo, tá? Voltando para Michael Clayton, Cássio. Aí eu vou dizer o que mais me preocupa. Jogou
aquela Série C no Santa, né, em 2020. E de lá pra cá, 21, 22, 23, 24, 25, 5 temporadas. Sabe quantos jogos, Cássio, como profissional? 12 em 5 anos. E fez mais 7 pelo Brasileiro de Aspirantes, se você quiser considerar profissional, que é um profissional, mas é aspirante, tá? É o famoso Sub-23, tá? 12 partidas. Sendo as 12 esse ano, ótimo, sendo. Eu vou fazer o contrário do que o cara disse aqui. Eu vou falar para um outro cara do público. Espera jogar, Fred. Assim, não é que o cara disse, não, espera jogar, pô, espera jogar. 2 jogos em 2022 para o Bragantino, 2 jogos em 2023 para o Bragantino, um jogo da Copa do Nordeste para o Vitória em 2024, no Ceará não jogou, tá? Um jogo pelo Portimonense em 24, 25 e 4 jogos pelo Portimonense em 25, 26. Eu vou corrigir aqui, viu, Cássio? São 12 não, são 10. Porque outros 2 jogos que ele fez pelo Portimonense foi no Aspirante de Portugal. Tá? Ou seja, o Sport está trazendo hoje o atual goleiro reserva do Lanterna da 2ª divisão do Campeonato Português. É esse o jogador que está chegando. Michael Clayton hoje é o goleiro reserva, tá, do último colocado do Campeonato Português da 2ª divisão. Feitas as apresentações, uma pessoa do clube me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: eu tinha procurado essa pessoa mais cedo, levou algumas horas até a resposta, e a resposta foi a seguinte: me passaram o valor dos 2 somados. Eu não gosto de anunciar valor, sobretudo quando é baixo. Quando é alto, eu solto, às vezes. Mas quando é baixo, eu prefiro não anunciar, assim como eu não disse quanto seria o de Marlon. Mas eu diria que os 3 somados, Michael Clayton, Marcelo Carné e Marlon, os 3 somados formam um valor muito abaixo do que o Sport pagou em qualquer jogador reserva nos últimos 2 anos. É algo que, se o que me foi passado é verdade, completamente fora da realidade do mercado do esporte. Mas é baixo mesmo. Baixo como deve ser um goleiro da 2ª divisão do Campeonato Saudita, sem jogar 1 ano, e como deve ser o reserva do último colocado da 2ª divisão do Campeonato Português. E mais do que justificar que os 2 são baixos, tá? São salários baixos. Porque essa justificativa do salário baixo, eu vou entrar na mesma linha de Cássio. Veja, de pouquinho em pouquinho, some o dinheiro que tu podia aumentar e garantir Lucas Lima no teu meio campo. Veja só, eu sei quanto o Lucas Lima pediu. Todo mundo já sabe, já veio a público, né? 25% do que ele recebia. Em torno de 300 mil reais. O Sport tem uma diferença aí de uns 70 mil em relação ao que o Sport quer pagar para ele. Se Lucas Lima não ficar no Sport, é um absurdo ter trazido qualquer um desses reforços. Porque vão ajudar, sentados no banco de reserva, vão ajudar menos do que Lucas Lima jogando. E é por isso que a gente tem que separar a escassez de recursos da forma como esses recursos estão sendo geridos. São 2 coisas completamente diferentes. Escassez de recursos é uma coisa, e sim, o Sport tem escassez de recursos, tá? A forma como esses recursos estão sendo geridos também tem que ser analisada, tá? E aí me foi dito, completando a informação, Cássio, de que vem para ser reserva e terceiro goleiro. E eu acho que não deveria. Um deles deveria não ser contratado para que o terceiro goleiro fosse Adriano, goleiro da base. Tá? Não que, ou se achar que Adriano não dá, que seja qualquer outro da base. Nem que fosse para segurar esses, sei lá, 20, 30 mil reais a mais
em outro reforço, em outra coisa, assim. E nesse que eu falei, na diferença para chegar em Lucas Lima. Ou em outro reforço, esquece, porque tem cara que não gosta do Lucas Lima, enfim. A gente usa como exemplo, perfeito. Qualquer jogador, qualquer reforço, assim, mas nesse caso. Um cara como o Mateuzinho, por exemplo, importantíssimo. Vai perder Mateuzinho? Vai perder Mateuzinho por quanto, se perder Mateuzinho? Vai deixar Mateuzinho, um dos caras que mais ajudou, ir embora? Vai perder por quanto, tá? Então, essa foi a pancada do primeiro dia do ano, tá? Enquanto não chega a pancada do segundo dia, a gente só atualiza, Cássio, né? Aqueles nomes do 31 de dezembro, né? Lembrando que Marlon Douglas, né, 30 e 31 de dezembro, foi anunciado, tá? Marlon Douglas muda de lado entre especulação e realidade, e Marlon Douglas agora é jogador do Sport, tá? Para a temporada 2026, tá? Além de Marlon Douglas, são considerados nomes basicamente certos. Zé Gabriel, que vem do mesmo Portimonense de Michael Douglas. Michael Douglas não, desculpa. Michael Clayton. Dois jogadores do Lanterna da segunda divisão do Campeonato Português. Tá? Marlon Douglas, da Lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Davi Gabriel, do América de Natal, que sequer subiu da quarta divisão. Tá? Valdir Júnior, o que é que tem um perfilzinho mais interessante aí? É uma incerteza porque o Confiança não estaria liberando o jogador, tá? Diz que o jogador se reapresentará e segue no Confiança para 2026, tá? Lembrando ainda que tem Felipe Machado, que pode vir numa eventual negociação pela saída de Thiago Couto, né? A gente ainda espera o desdobramento dessa negociação, tá? E antes da gente trazer o balanço, Cássio, do atual elenco do Sport, a gente aproveita para trazer aqui um dos grandes parceiros da história do 45 Minutos e atual patrocinador master do Sport, que renovou, tá, e garantiu a permanência do patrocínio para essa Série B, dando aí um mínimo de estabilidade para o esporte, inclusive parte da operacionalidade do clube nesse momento vem justamente do aporte da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet aqui do 45 Minutos há tantos anos, e a Bet que não soltou a mão do esporte, tá? Ao contrário do que a gente viu no Fortaleza, quando a patrocinadora master dele caiu e ele ativou a cláusula que poderia abandonar o barco em caso de rebaixamento, a Bet Nacional não ativou cláusula alguma, tá? Garantiu o aporte, garantiu a permanência e segue com o Sport para 2026. E além do Sport tem mais um time, tá, Cássio? No Brasil, em 2026 na Bet Nacional, nova patrocinadora master do Cruzeiro. Cruzeiro então, que tá fazendo. Cruzeiro que tá negando dinheiro demais, viu? A Bet Nacional tá muito forte no Cruzeiro. Vai pegar quanto é Bet Nacional, meu irmão, nessa vez que é o Jorge. Estão negando, querem não. Caramba, não querem de jeito nenhum. Mas o Flamengo tá botando, meu irmão, dinheiro como se tivesse na Premier League. Impressionante, meu irmão. Assim, cavalice, viu? Mas é isso, tá? A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do esporte, a Bet aqui do 45 Minutos. Se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional e for abrir essa conta, joga lá o código podcast45, tá? Para dar uma força aí pro nosso projeto. Então, Cássio, para a gente fechar aqui a parte do esporte, a gente traz a atualização do Campinho. E eu tenho sido resistente a trazer o nome dos jogadores especulados, tá? Ainda não dou o braço a torcer, não. Só incluir aqui na lista, tá? Marlon Douglas, porque é um jogador oficial no clube. E vou fazer uma outra mudança ao vivo aqui agora, tá? Já confirmado também a Ju, né? Afinal, estamos no dia 1º de janeiro. O Atlético não exerceu o poder de compra e o próprio Aju já postou no Instagram, já tá camisa do esporte, deve ser utilizado. O homem voltou, tá? Agora, se passarem por ele, vai ser bronca, viu? Se passarem por ele, meu irmão, a barra tá
tá bom. E só falando de Aju, já que o Atlético não exerceu a cláusula, né? E a gente, na de Vitor Gabriel, que foi ali aos 49 do segundo tempo do último vídeo da gente, Fred, de 2025. Foi, isso. Aí pagou 3 milhões. Eram 2, pô. O artista. Meu Deus do céu. Obras completas, viu? Diz que o artista. Meu Deus. Deixa pra Assim, lá. era uma máquina. É. O homem. Veja, tinha talento, viu? Veja Mas só. assim, falando sério. O cara chegou a abrir a boca para dizer que salvou o clube da falência, de que o clube ia fechar assim, meu irmão. Ó, bora, porque toda vez volta esse negócio terminar esse trecho do esporte só cobrando, Cássio. O dicionário tá ficando difícil de arrumar a palavra. Terminar esse trecho do esporte cobrando a abertura dos armários, tá? Veja. Não adianta. Não adianta. Uma das consultorias grandes assim do mercado. Pode ser, meu irmão. Não adianta ficar. Aí, mas tem não adianta, Cássio, ficar ligando para mim, ligando para Cássio, ligando para Tiago Medeiros, ligando para João Vitor, ligando para Camila, para dizer assim: porra, tá tudo muito difícil. Olha o que o Yuri fez isso, Yuri fez aquilo, Yuri fez isso, Yuri fez aquilo. É hora do clube e de quem assumiu o clube dizer publicamente o que o Yuri fez, tá? Não adianta só desabafar ou procurar escudos ou porta-vozes, tá? Vamos ser transparentes e as respostas que estão sendo dadas sobre isso, cara, são respostas coerentes e corretas, de que, obviamente, não pode ser uma reportagem. O que me foi dito é isso, não pode chegar lá na aba de transparência e colocar uma reportagem do clube, o clube escrevendo Yuri fez isso ou fez aquilo. Tudo tem que ser documentado e auditado, e é isso que está sendo feito nesse momento, tá? Vamos então seguir aqui com o nosso mercado, tá? Para fazer outras atualizações. A partir de agora a gente entra na atualização do mercado do Vitória, Cássio. E o homem, nosso amigo Fábio Mota, que mostrou e provou que assiste todas as edições do 45 Minutos, conforme ele havia dito, viu? Por quê? Você sabe que ele encontrou Vitor Vilar e disse a Vitor Vilar que assiste todos os nossos programas, né? Gosta muito, que é fã, gosta dos programas. Sucesso aí na temporada. Deixa aqui assim, sucesso na temporada aí. Sabe como é que ele provou que assiste? A Copa do Nordeste não tanto, mas lute. Sabe como é que ele provou que assiste, Cássio? Diz. Cauê inventou um jogador na lista de Cauê. Ele contratou um jogador de IA, foi? Um jogador. Cauê fez uma brincadeira, pô. Um cara chamado Richelli, um zagueiro. Que não existe, pô. A gente sabe que esse cara não existe. Tá ligado? E aí saiu a notícia de que Fábio Mota mandou a turma ir atrás desse Richelli. Desse Richelli que Cauê inventou. Diz que a turma tá indo atrás do cara. Diz que vão tentar descobrir se o cara existe ou não existe mesmo. Ou seja, vão desmascarar Cauê, né? Vão desmascarar Cauê, tá? Aí Fábio Mota assim, ó, fui atrás, mas não tem não, viu? E estão dizendo que o zagueiro Richelli, né? Que pertence... Não, e não é Richelli, eu tô falando Richelli como o antigo volante do esporte, mas é Richelli, com 2 Cs. Richelli, tá? No Qingdao West Coast, da China. Que não seja o paciência de... Eu vou nem tirar onda dessa vez com o nome. Eu acho que a zica de paciência foi naquele dia, que é aquela história do Gonzalo. Acabou paciência ali. Qingdao West Coast da China tem negociações avançadas com o Vitória. Veja aí, Cauê fez um serviço completo. Né? Inventou o time também. Foi. Qingdao West Coast da China. Fábio Mota tá tendo um trabalho danado para trazer esse cara, para descobrir se esse cara existe. Mas Richelli teria negociação avançada, tá? Se ele existir, o que tá prometido é o seguinte: se ele existir mesmo, será jogador do Vitória em 2026. E aí, veja, meu irmão, o executivo do Vitória não ia achar, não. Foi Cauê, porra. Foi Cauê. Cássio. O executivo foi lá fazer isso aí. Aí o Fábio chegou assim: veja o vídeo daquele menino primeiro, por favor. E olha que Cauê nem lançou o do Vitória.
Veja só, Cauê tirou férias. Como é que eu vou fazer agora? Só voltei dia 16. Virou lenda. Cauê preparou tudinho. Eu perguntei, Cauê, e o próximo? Ele, porra, agora só dia 16. Eu disse, meu amigo, dia 16, o Campeonato Baiano já tá no meio. Veja, dia 16. Veja. Dia 16. Já vai estar faltando menos de 2 semanas pra Série A, porra. Dá mais não, meu amigo. Dá mais não, porra. Dia 16 já é passado. Cássio, para além do jogador de IA que Fábio Mota tá dando um jeito de trazer, eu tô esperando ajuda, viu? Não tô esperando ajuda ainda. A gente tem na mesa. A gente tem na mesa. Finalmente, o Vitória conseguiu finalizar a negociação por Baralhas, né? A gente Gostou de gastar, né? A gente atualizou naquele vídeo que a gente trouxe sobre o orçamento do Vitória para a temporada 2026. O vídeo está disponível para quem quiser assistir aqui no feed, tá? 8 milhões, não foi 10, conseguiu reduzir 2 milhões ali na pedida inicial do Atlético Goianiense. 8 milhões em Baralhas. O outro lado tem Adson, né? Que também. Essa conversa deve ter demorado mesmo. 8 em Baralhas, 7 em Eric, 3 em Mateuzinho. O Vitória abre 2026 com 18 milhões na mesa. Olha, 15 em jogadores de muita utilidade no elenco de 25. Então, assim, é o Vitória contratando jogadores que tiveram um papel importante na permanência, na campanha de permanência, de recuperação, em 25. E no caso de Mateuzinho, investimento pontual no lateral. Inclusive, eu achei interessante. 3 vezes mais barato que Matheus Alexandre. Do mesmo clube. Mesmo clube, é a posição. É aquilo que eu falo, Fred. Se tivesse oferecido 8, não levava, não. Mas enfim, Cássio. Enfim, o Vitória, nesse caso, acho que a gente até tô brincando aqui, nesse caso, Matheus, porque a gente até já falando num tom mais sério. Já comentamos. As nuances do valor desse jogador também, né? Assim, um jogador que teve uma punição muito severa do STJD, enfim. A maior punição de todos aqueles envolvidos, 720 dias, de depois conseguiu reduzir para 600. Mas mas olhando só para a parte técnica, eu particularmente não consigo olhar tanto. Por exemplo, todos os jogadores assim com esse perfil, eu não considero muito assim, mesmo cumpriu a pena, aquela mesma lógica, cumpriu a pena, ressocializou, tá ligado assim, mas nesse caso eu acho que fica, enfim, é só minha opinião. Nunca gostei da permanência de Cariús no esporte, para dar um exemplo. Mas, se olhando só a parte técnica, assim como o Cariús foi útil durante um tempo, não precisava ter ficado um ano com o cara parado, né? Mas Mateuzinho pode ser a mesma coisa, né, Fred? Pode, Cássio. E Baralhas e Eric eram peças nesse caso, né? Aí era 15 milhões que tinha que gastar, né? E outra, 15 milhões dentro de uma lógica, 15 milhões em 2 jogadores que você utilizou, que renderam e que você comprou. Não é um cara que tá chegando que você sabe, meu irmão, bota 15 e o cara, e tipo, os caras já fizeram a parte dele no Vitória. O Vitória tá comprando entre aspas, uma certeza desses jogadores para que eles continuem rendendo dessa forma e agora com mais tranquilidade, sem ter risco de o outro clube detentor dos direitos econômicos vai lá e vende, enfim. E o mercado agora, o mercado da Série A, o orçamento do Vitória é de 291 milhões, é o maior da história do Vitória, mas continua sendo um dos menores da Série A. Mas mesmo sendo um dos menores da Série A, o Vitória eventualmente teria que subir um pouco o sarrafo que ele teve no último ano, que era uma aquisição de no máximo 5 milhões de reais. Tá ficando difícil, Sim, pô. Irmão, exatamente. É um campeonato que, pô, quando começou a gravação, a notícia, a gente até já citou aqui, desse negócio, essa investida do Flamengo, do Caio Jorge no Cruzeiro, o negócio tá aí 32 milhões de euros, pô. E o Cruzeiro negando. Porque tem dinheiro também. Então, esse é o campeonato que o Vitória disputa. Não dá para você ser o único que não faz isso. A questão é, você não pode ser irresponsável de contratar, de aportar muito dinheiro num jogador sem lastro e numa situação onde você poderia fazer uma negociação melhor. Nesse caso, ele
Com o Eric, ele teve que subir um pouco para comprar, já que ele ofereceu 6, e no caso de Baralhas, ele conseguiu negociar para pagar menos. Então, no fim das contas, assim, ele queria pagar 6 e Eric pagou 7, queria pagar, o Atlético Goianiense queria pagar, levar 10, vai levar 8. Então, assim, faz parte do jogo. No fim das contas, você está pegando 15 milhões em um titular e outro, assim, meio, basicamente titular também. Hoje titular absoluto, né? Sim. Mas como você falou, assim, um cara, os dois já provados no Vitória. Eu acho que isso ou seja, você está comprando 15 milhões de reais em 2 titulares para a Série A. Porra, isso. Tá no preço, né? Tá no jogo. Para você ter ideia, Cássio, o Vitória estava na briga no Lopes. Estava diretamente na briga para trazer Breno Lopes, jogador encaixaria como uma luva nesse Vitória, tá? Aqui entre nós, seria muito útil pro Vitória ter. Imagina Eric de um lado, Breno Lopes do outro, tá? Encaixe seria perfeito. O Curitiba tá pagando 15 milhões em Breno Lopes. O mesmo que o Vitória pagou para ter Baralhas e Eric, o Curitiba tá investindo 15 milhões para ter Breno Lopes, né? O que mostra, como você falou, talvez seja mais responsável e mais correto. Curitiba é SAF na primeira divisão. Isso. Talvez seja mais correto. Se você tinha 15, garantir quem já te ajudou, quem já está encaixado, como Baralhas e Eric, do que dar um tiro, ainda que seja um tiro com maior perfil de que daria certo, né? E nesse caso, desses 15 milhões de Breno Lopes, cara, eu acho que é valor de atacante de Série A, tá? Assim, nesse momento, Fred. Agora, atacante de Série A, né? Série A ficção, não, né? Total. E aí, eu acho que o Vitória tem que começar a considerar alguns nomes, porque precisa de força, tá? Ofensiva do lado de cá, né? Do lado esquerdo do de cá, porque tá perto de mim, né? Do lado esquerdo desse ataque, onde existe uma fragilidade muito grande, e na verdade existe uma fragilidade do Vitória em todo o setor esquerdo. Tá renovando com o Maicon Jesus, né? Um garoto. E a gente hoje é o único lateral esquerdo que o Vitória tem, tá? Para colocar em campo. Chegou a ser utilizado na Série A, mas ainda um jogador de preparação, não é para ser o titular aí da posição. Se especula, não sei se já viraram a página em relação a Matheus Bahia, tá? Que eu acho seria o melhor nome possível disponível hoje no mercado. Agora, tem os que estão começando a colocar o Fortaleza na justiça, né? Bruno Pacheco pode acabar saindo de graça do Fortaleza, também pode passar a ser um nome interessante para o Vitória, já que estaria saindo sem custo do Fortaleza. Vale ter atenção aí, Bruno Pacheco. Tá? Ajuda muito. Não dá conta. Talvez não seja o lateral dos sonhos, mas nesse caso, vindo de graça seria ótimo. Mas tem muita coisa para acontecer. O cara, a justiça tem que acatar. Sim, claro. O outro, o Fortaleza tem que recorrer, o Vitória tem que entrar na história, tem que acertar as bases com o jogador. Enfim, é uma peça importante, que é uma peça que está aí jogando a primeira divisão tem anos também. Mas às vezes não demora tanto não, viu, Cássio? Eu acho que o Vitória se o Vitória tiver qualquer interesse nele, já deve até estar conversando, obviamente, né? Se tiver qualquer interesse nele. Então, esse é o desenho que a gente tem do Vitória para 2026 até esse momento, tá? Vitória que vai renovando com suas peças mais importantes, tem hoje quase que a totalidade do seu time titular assegurada, tá? Perdeu o Lucas Halter, tá? Que fez um ótimo campeonato brasileiro, optou por ir jogar nos Estados Unidos e não conseguiu renovar, né? Refazer o empréstimo com o Inter, que até autorizou, mas o salário de 400 mil virou impeditivo, com o Ramon, que foi o lateral esquerdo, que encerrou 2025 como titular do Vitória, tá? Mas a base tá mantida aí, tá? Com Baralhas e Eric ficando, a gente tem uma base mantida, mas tem uma urgência tanto na lateral quanto no ataque ali caindo à esquerda, tá? Esse é o desenho do Vitória, que ainda tem peças para tirar, né? O Wellington Rato tá aparecendo ali, não vi nenhuma notícia de interesse de clubes em Wellington Rato. Felipe Machado pode estar sendo negociado com o Sport numa troca que traria de volta Thiago Couto, e aí se Thiago Couto voltar,
imagino que o Vitória vai tentar um novo empréstimo para Gabriel, né? Não faz muito sentido ficar com o Lucas Arcanjo, com o Thiago Couto, com o Gabriel e ainda com Mas né? isso não dividiu o salário no empréstimo, viu? Isso. E é pesado, né? Um goleiro aí de 400 mil reais, que o Sport, por exemplo, sequer consegue arcar com 50% dele para a Série B do ano que vem, desse ano, né? Então, fica esse nó aí do Vitória para resolver peças que precisam sair desse barco para aliviar a folha e, fundamentalmente, trazer jogadores aí para qualificar. A urgência agora é todo o lado esquerdo do Vitória e a gente vai acompanhar dia após dia as novidades, tá? Se tiver contratação, se tiver reforço, tem a atualização aqui no nosso mercado, tá? Sempre no nosso feed. Detalhe, se você não assistiu, final de ano passou, no último dia do ano a gente colocou um material exclusivo sobre o Vitória, analisando o orçamento do Vitória de 2026. Está aqui disponível no nosso feed. Terminou agora esse vídeo, terminou esse corte, já vai direto, tá? Assistir essa análise, tá? Que eu e Cássio fizemos sobre os rumos financeiros projetados pelo Vitória para a nova temporada, tá? Agora, Cássio, a gente entra no mercado do Fortaleza, tá? Um mercado lento até aqui, como o dos outros times que foram rebaixados da Série A, tá? Tanto os clubes do Nordeste, Ceará e Sport, além do Fortaleza, como o próprio Juventude, todos ainda com ações muito lentas no mercado, tá? O Fortaleza tem um jogador anunciado, que a gente já fez um programa e já analisou. Vocês podem procurar aqui no nosso feed, que é Mailton. Tá? Esse jogador está anunciado e já foi devidamente analisado aqui no 45 minutos. E o jogador da vez, Cássio, é um jovem, tá? Um bom volante revelado pelo Grêmio, Ronald. Muito promissor no Grêmio, muito promissor mesmo. Jogou pelo Grêmio, atuou. Tá? Nessa última temporada fez 6 jogos pela Série A, mas jogou em 2024 também. Jogador que despontava muito bem. E eu me surpreendi com uma interrupção na passagem de Ronald pelo Grêmio, o clube que o revelou, para ser emprestado para o Atlético Goianiense, que fazia um campeonato de segunda página na Série B. Mas tá pegando muito dinheiro o Atlético Goianiense, Fred, de venda. Muita grana. A chance de dar uma organizada aí para 2026, o Atlético Goianiense é bem razoável. Então, Ronald foi emprestado para o Atlético Goianiense, Cássio, o que para mim quebrou a sequência positiva que ele tinha no Grêmio, tá? Eu acho que a última partida que ele fez, inclusive, foi a derrota para o Sport. Ele foi titular daquele jogo, ou não sei se entrou no segundo tempo, mas eu sei que ele jogou aquela partida. E depois daquele jogo, né, o Grêmio perdeu, gerou uma insatisfação muito grande. Alguns jogadores acabaram ganhando destino e Ronald foi um deles, emprestado para o Atlético Goianiense. Mas o que eu estava comentando, Cássio, da ida dele para o Atlético, não é nem sobre o Atlético 2026, nada disso. É sobre você pegar um jogador que está super valorizado, ou médio. Vou tirar o super, tá? Já que ele foi afastado ali naquele momento, que vinha numa curva de alta e travou em 2025, e você direcioná-lo para um clube que não brigava verdadeiramente pelo acesso, tá? E aí, Ronald, obviamente, apesar de ter sido titular em todos os jogos do Atlético Goianiense, até naquela tentativa de retomada do Atlético não deu certo, ele foi titular em todos os jogos, 14 atuações, as 14 como titular, tá? Jogou Copa do Brasil pelo Grêmio, tá? Jogou, acho que até Sul-Americana pelo Grêmio também. Ele é devolvido ao Grêmio e, de acordo com informações que vêm de Porto Alegre, tá fechado um novo empréstimo agora para Fortaleza, onde para mim faz muito mais sentido do que um empréstimo pro Atlético, faltando 14 jogos para acabar a Série B, Cássio. Eu acho que no Fortaleza, Ronald pode ter, estando em um protagonista, era isso que eu queria dizer. Ele foi para um time de segunda página na Série B de 2025 e morreu na segunda página. Se ele ficasse no Atlético, cabia também, mas indo para o Fortaleza, ele vai para o protagonista, para o time de maior orçamento
né? Pelo menos no papel, para essa temporada. Então me parece um nome interessante, né, Cássio? O Fortaleza perto aí de anunciar seu segundo jogador, o garoto Ronald, de 22 anos. E, obviamente, para nenhum torcedor do Fortaleza ficar falando, virada de chave e tal. É virada de chave mesmo. Vai jogar a Série B, tem que ter jogador do mercado da Série B, né, Cássio? Mas ainda tá um mercado, podia estar pior, pô. Assim, a Muito, virada de, muito. a virada de chave a virada de chave vai ser natural. A gente tem a gente tem um vídeo do Fortaleza pronto já e assim, a dificuldade ela tá ali. A gente até trazendo aqui uma coisa que a gente acabou debatendo durante o vídeo, que era a dúvida que o torcedor teve, assim, comentando nas redes sociais, a gente trouxe para o vídeo, de que o cara, assim, ó, o Fortaleza está rico ou está quebrado? Tem o maior orçamento da segunda divisão e, ao mesmo tempo, tem 42 milhões de empréstimo que precisa tomar no mercado para pagar a rolagem de dívida. Então, assim, é uma dúvida que esse Fortaleza existe, mas, assim como a gente trouxe no vídeo, o Fortaleza tem uma receita operacional ali na casa dos 180 milhões, que é grana suficiente para você ser muito competitivo na segunda divisão. Não para sustentar o time que ele tinha na primeira, independentemente da vontade do clube, tanto que vai abrir elenco, vai fazer negociações. Então, essa virada de chave no perfil do elenco, ela seria natural. Esses dois nomes, Mailton e Ronald, algum torcedor de Fortaleza dos últimos anos pode estar achando, virou a chave, beleza, virou a chave. Mas se você esquecer essa bobagem e focar só na segunda divisão, eu acho que está interessante, tá? Assim, são dois nomes. Veja, em algum momento, alguns jogadores, talvez o cara fale, ih, rapaz, agora virou a chave. Aquele cara, já que a galera gosta de usar essa expressão. Mas, Fred, nesse primeiro momento, eu acho que tá sendo um mercado interessante. Cássio, João Matheus, integrante do Timbucast, tá? Canal que cobre regularmente o Náutico, ele está fazendo uma atualização muito legal no Twitter dele com todos os reforços contratados pelos 20 times da Série B, tá? Ele só atualiza quando a negociação ela é oficializada. Então, nesse momento, se você for lá, só tem Mailton no Fortaleza, ainda não tem Ronald, que, como a gente está vendo aqui, não temos ainda o card como jogador, como jogador oficial do Fortaleza para 26. E Atos, colaborador nosso e também integrante do Timbucast, jogou o print desse material que João Matheus vem fazendo lá no grupo, no último dia do ano, e a gente ficou debatendo qual o time que faz o melhor mercado da Série B nesse momento. Aí Atos falou, pô, acho o Goiás diferenciado. Eu fui contra, eu não gosto de alguns nomes que para mim estão sendo superestimados no Goiás, tá? Por exemplo, lateral esquerdo Nicolas, reserva do Ceará esse ano, horroroso, jogou muito mal no Ceará, que foi bem há 3 anos, mas fez um 2025 pavoroso no Ceará. Não acho, não acho o Lourenço. Esse foi titular do Ceará. Não acho o Lourenço um super nome também não, acho o nome ok, acho uma boa contratação. Eu diria, Cássio, que se Ronald for confirmado, o melhor mercado é o do Fortaleza. Mailton e Ronald são dois titulares em qualquer time da Série B. Né? Debate quantidade e qualidade, claro, tem toda uma diferença de relação de dinheiro, mas, meu irmão, se é para trazer dois, assim, traga dois que podem ajudar de fato. Isso. E onde vocês estão vendo ali, tá? Só para corrigir, onde vocês estão vendo o Atlético Paranaense embaixo de Ronald, tá? Naturalmente, como a própria camisa avisa, é Atlético Goianiense, tá? Jogador do Atlético Goianiense. Acabei de fazer a correção aqui ao vivo, tá? Pertence ao Grêmio, mas jogou 2025, a reta final de 2025 no Atlético Goianiense. E aí, Cássio, antes da gente trazer a atualização do elenco do Fortaleza, importante a gente passar por Breno Lopes, porque nós fizemos um vídeo, está disponível no nosso feed, tá? Se ainda não estiver disponível quando você estiver vendo esse mercado, pode ter certeza que no dia 2 de janeiro esse vídeo estará absolutamente disponível para você. A gente gravou antes desse vídeo que você está vendo, mas programamos para entrar no ar depois, tá? Porque, queira ou não, o mercado é mais urgente, são as notícias do dia. Esse vídeo a gente detalha muito como o Fortaleza vai ter que se virar para chegar nos 225 milhões que projetou. E um dos debates que nós tivemos foi sobre
um valor que o Fortaleza jogou no ar de 65 milhões em vendas. 65 milhões em vendas. E no dia 1 de janeiro, o total de vendas é 0. Aí você está dizendo, pô, Fred, dia 1 de janeiro tu já está dizendo que é 0? Pô, vai ter o ano todo. Eu sei. Mas os últimos 20 dias que passaram são os mais aquecidos. Tá todo mundo contratando. Os primeiros 20 dias passaram e o Fortaleza não fechou nenhuma venda. De acordo com informações cravadas pelo GE do Paraná, uma venda está negociada. Não foi oficializada, que é a venda de Breno Lopes. Por 15 milhões de reais, 7,5 ficando com o Fortaleza, 7,5 indo para o Palmeiras. Era necessário, Cássio. O Fortaleza perde um dos seus bons atacantes. Era necessário, tá? E era um dos mais valorizados até aqui. E é isso que eu vou destacar, um ponto que a gente debateu no vídeo, da dificuldade de chegar nos 65 milhões, porque o Breno era um dos que a gente acreditava que valeria mais de 10. Como valeu, fechou em 15, tá? Mas Alguns torcedores chegaram a dizer que era 20 dele e 10 de Lucero. Os 20 dele viraram 15, que pro Fortaleza acabou sendo 7,5. os Né? 10 de Luceiro, no primeiro momento, a gente tratou assim, pô, veja, se sair 10 de Luceiro, E é uma nada venda, indica que vai sair, né? seria uma venda que vai espetacular, mas sair. não indica. E o clube precisa de 65 milhões. Agora, claro, de repente pode ter algum jogador da base que não tá no nosso radar que eu diga assim, de apuração, e ó, vai lá e sai por 15. Algum contrato amarrado do tipo. Veja, porque se for o ritmo de saída normal de elencos com ótimas peças, mas são ótimas peças desse valor, um é 8, outro é 9 e tal, para bater 65 é muita coisa. O Fortaleza ele nunca precisou também vender seu elenco para isso, ok. Nunca passou por esse momento. Ele sempre era de adquirir ativo e não se desfazer. Era isso. Mas, de toda forma, não é tão simples. Não tem uma joia da base ali, ó, só aquilo ali vai ser 40 naquele menino, assim. Enfim, se conseguir 65, tá resolvido, porque bateria uma meta muito alta e bateria uma receita operacional de 182 milhões de reais. Né? Mas precisa. Isso do que a gente falou nesse balde, faltou até para saber o tamanho da despesa que o Fortaleza projeta, tá? Para dois, porque a gente falou da receita. Aí tem que esperar sair o documento certinho do Fortaleza para ver o tanto que o Fortaleza projeta de despesa. E spoiler, tá? Falei isso no programa sobre orçamento e repito aqui. Os caras vão se representar, o trabalho começa, o time começa a treinar e na hora que começou a treinar, Cássio, o marcador aqui, ó, o contador começa a girar. Ou seja, já vai ter que pagar a folha de janeiro. E a folha de janeiro, só tendo saído Tinga, Pikachu e Gaston Ávila, tá? Só tendo saído esses jogadores até aqui, meu amigo, é folha para mais de 10 milhões, se não for mais de 12. O Fortaleza, nesse momento, não tem nem patrocinador master. A urgência pelas vendas, ela se dá dos dois lados. Precisa fazer o dinheiro para pagar as contas e as contas vão se avolumando, tá? Assim como os juros dos empréstimos que o Fortaleza mais uma vez admitiu ter e já projetou mais 42 milhões de empréstimos. Assista o vídeo para vocês entenderem exatamente essa conta, tá? Vídeo em que a gente analisa o orçamento do Tricolor. Porque tudo isso, Cássio, começa a assustar e leva a esse próximo tema que a gente traz aqui. Todo mundo já sabe, isso foi notícia do dia 31 de dezembro. A gente tem aqui a reportagem do NE45, né, assinada por Guilherme de Andrade. Pacheco abre processo contra o Fortaleza por atraso de pagamento e pede rescisão indireta. Tá? Na primeira ação, o juiz de plantão falou que não era caso para plantão. Não foi que ele negou, ele falou: isso aqui, quando retomar os trabalhos normais da justiça, se decide ou não. Mas foram poucas vezes, Cássio, que a gente viu casos como o de Bruno Pacheco não
darem certo no tribunal. Pouquíssimas vezes. Já Pouquíssimas teve. vezes. É até surpreendente, já teve. É até surpreendente. Mas. A Ju no esporte recentemente foi um dos que entrou na justiça e não conseguiu. Verdade. Mas é o mesmo advogado, tá? Essa dupla Felipe Souza Rino e Tiago de Souza Rino são os advogados que acionaram o Ceará e conseguiram a rescisão indireta de Barleta, tá? Por exemplo, são caras especialistas nesse tipo de ação. E detalhe, tá? Bruno Pacheco treinou normalmente, Cássio. Treinou de manhã, normalmente. Foi para casa de tarde, açãozinha na justiça porque completou os 3 meses, tá? A lista é a seguinte, tá? 2 meses de salário recorrente, novembro e dezembro. 2 meses de auxílio moradia, novembro e dezembro. 2 meses de direito de imagem, tá? 4 meses de luvas. O 13º salário, que aí completa com novembro e dezembro e vira 3 meses, tá? Sem receber o salário. O abono das férias de 23 e 24, tá? As férias integrais de 24 e 25, o FGTS de dezembro e a multa de 40% em cima do FGTS de dezembro, tá? É no limite, do pouco que eu entendo é no limite, tá? Tem muita coisa em aberto, mas 3 meses, mais de 3 meses só as luvas, que era de setembro a dezembro, e se você somar o 13º salário com novembro e dezembro, tá? Foi bem no limite essa ação na justiça aí de Pacheco, tá? Eu acho que o ponto para ficar atento aí realmente que é difícil só um jogador estar nessa situação. Isso. Não escolheram Pacheco para não pagar o salário, né? É difícil que não tenha outros casos. E aí tem que ver nos próximos dias, primeiro, se o Fortaleza consegue contornar, pode contornar, inclusive, essa de Bruno Pacheco, ou se vira, Fred, uma sequência mais acentuada, né? E essa é uma grande dúvida, né, que a gente tem, tá? Detalhe, teve uma reportagem que eu li hoje, Cássio, no Povo, que dizia que Bruno Pacheco tinha ciência já de que estava sendo negociado pelo Fortaleza. Ele tem contrato até o final do ano, tinha, né? Até o final de 2026, ou tem contrato até o final de 2026 e que estaria sendo negociado e aí se antecipou. Tá? Se antecipou para, acho que tentar ficar com o dinheiro que o Fortaleza vinha tratando aí para a negociação dele, né? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, nesse caso Bruno Pacheco, e até, eventualmente, em outros casos. O advogado, no final da noite, postou um print como se tivesse mais um jogador, tá? Do Fortaleza. Ele postou um print assim, o último processinho para acabar o ano. Não sei se era o de Bruno Pacheco ou se ele estava postando tardiamente o de Bruno Pacheco ou se ainda teria mais um jogador do Fortaleza nessa lista aí. É preocupante, tá? Os dias aí são de tensão nessa questão de reorganização, reestruturação financeira e reestruturação de elenco do Fortaleza. Porque, Cássio, olha para a tela, é muito inchado, né? É um elenco ainda muito grande. A gente já tirou Tinga, a gente já tirou Pikachu, a gente já daí tirou que vem a expectativa Gaston de bater Ávila. 65 milhões, né? Agora é muito negócio para ser firmado ainda. Muito negócio. E como o Fred falou, como esses negócios não estão acontecendo, essas pessoas vão se apresentar, assim, em tese. E já estão algumas, né? Se elas se apresentaram, outras vão se apresentar depois, até porque Carpini tinha uma viagem com a família, então Carpini adiou, vários jogadores adiaram. A apresentação inicial do Fortaleza foi uma apresentação meio bem abaixo do elenco que deveria ter se apresentado, tá? Aqui na tela eu destaco para quem está olhando com mais atenção, nós já incluímos Mailton como jogador do Fortaleza. Sempre que a gente coloca um jogador ali em amarelo, acesinho, já dentro da faixa azul, significa que ele é jogador oficial do clube, é um reforço. Ronald, como ainda é só cravado pela imprensa, mas não oficializado pelo clube, a gente traz o nome dele em amarelo, mas ainda fora, sem vestir a camisa do clube, tá? Os que já saíram oficialmente a gente destacou, Breno Lopes e agora Bruno Pacheco, tem esse sinalização ao lado do nome deles de possível saída, tá? Conversando, Cássio, com uma pessoa ligada ao esporte hoje, eu falei, pô, o Fortaleza é cheio de goleiro, Elton Leite, tá?
reserva lá. E ele falou: meu amigo, o que os caras pagam lá por reservas é mais do que se paga pro titular aqui, né? Então, sinaliza o tamanho da dificuldade do Fortaleza em encontrar destino para esses jogadores, tá? Eu citei aqui o terceiro goleiro, o terceiro ou quarto goleiro ali do Fortaleza, com um salário que não tem como encaixar, Cássio. Não vai jogar a Série A, não tem como encaixar na Série B e tem contratos longos, tá? A equação investir em ativos sempre vira um desespero quando se é rebaixado. Porque não é Infelizmente, né? todo mundo, não são 10 Brenos Lopes, não, tá? Não são 10 Poquetinos. Eu poderia até dizer 10 Herreras, mas Herrera, o Fortaleza tem um fiapo dele, tá? E uma conta muito grande para pagar, na verdade, na negociação em relação a Herrera. Então é isso, tá? Balanço do Fortaleza finalizado e dessa forma a gente termina o nosso primeiro mercado de 2026 e não tem essa de feriado dia 1, dia 2, dia 10, dia 1000, não, tá? Tem notícia, tem assunto, tem contexto especial. O 45 Minutos atualiza aqui para vocês, tá? É isso. Para quem não nos conhece, eu sou Fred Figueroa. Fiz mais um programa aqui ao lado de Cássio Zirpoli. A direção e edição desse programa é de Márcio Souza, tá? Nós somos o 45 Minutos. Estamos há 12 temporadas, iniciando nesse momento a 13ª temporada. E se você quiser dar uma força pra gente, você pode se tornar membro aqui do nosso canal. Você vai estar garantindo um investimento pequenininho que vai sair da sua parte e que chega gigante pra gente, porque de grão em grão, de amigo em amigo, de amiga em amiga, de pessoa em pessoa, a gente consegue gerar um valor que nos ajuda a ter estabilidade. O 45 Minutos não sou eu e Cássio, tá? Não somos eu, Cássio e Celso. Não somos eu, Cássio, Celso e Cauê. Eu, Cássio, Celso, Cauê, Minhoca, Léo, Atos. Somos muitos, tá? Esse vídeo chega para você. Esse especificamente, como está sendo remoto, ele é dirigido e editado por Márcio Souza. Mas o vídeo que é feito no estúdio tem a direção de estúdio, tem organização de conteúdos, comercial. Existe toda uma equipe, né, que nos ajuda a mover essa barca relativamente pesada do 45 Minutos. Então vocês podem achar que é pouco, eu posso garantir que é muito. Cada gesto, cada ajuda que vocês puderem dar aqui, se tornando membro do nosso canal e que vai dar acesso a algumas vantagens, alguns benefícios, como vídeos exclusivos que na próxima semana começam a entrar no ar, tá? Então, você vai clicar, vai ter um cadeadinho, você vai se arrepender. Então, galera, entra logo e se inscreve, se torna membro, que você vai nos ajudar e a gente vai recompensar da melhor forma possível, tá? Se você já é membro, nunca esqueça de deixar a curtida no vídeo, deixar seu comentário, joga o link nos seus grupos de WhatsApp. Se você conheceu a gente hoje, aí, meus amigos, se inscrevam neste canal, ativem as notificações e deixem essa força fundamental para que a 13ª temporada do nosso projeto continue sendo de crescimento, como foram os últimos anos e como foram fundamentalmente os últimos 3 meses, desde que a gente voltou ao nosso estúdio. Essa gravação remota é porque a gente merece, tá? Podemos, no dia 1 de janeiro, É. gravar das nossas casas, tá? Afinal, ao contrário do que dizem, eu não casei com Cássio e a gente não mora no estúdio, tá? Temos E aí, nossas meu irmão? casas e nossas famílias. E no fim das contas, a gente ainda tá gravando no feriado mundial, pô. É. E a pizza de Cássio esfriou enquanto ele Morta, gravava esse morta. vídeo. Morta ali. Mas, segundo você mesmo, 35 segundos micro-ondas é a mesma Não, coisa vou que uma comer ela. UTI. Isso é que tá na geladeira. Eu vou comer ela morta mesmo. Assim, Vai a morta, né? pizza, vai morta mesmo. Assim, Tá bom. a pizzazinha ali Dá. Pizza é chegou um na dos alimentos humildade. que resiste a depois da morte. Mas é a morta de uma live aqui. É a morta, pra galera entender, não é morta que é uma pizza de 5 dias, não. É porque ela chegou no meio do programa, tava quentinha, e eu, infelizmente, ainda comi uma fatia, que eu comi entre a gravação do Fortaleza e essa aqui, dei pra comer uma fatia aí. Mas é isso. É isso, tá?
Grande abraço a todos. Um grande 2026. A gente vai junto nessa jornada. Abraço, galera. Tchau, tchau.